sabe como refrescar as suas ideias na nova temporada? Esta primavera faça upgrade à sua lista de podcasts. Fique sempre à frente da história e garanta hoje acesso antecipado aos Podcast Plus do Observador. Agora, com 20€ de desconto. Assine em observador.pt. Bem-vindos ao Sofá do Parlamento. À boleia da polémica com Hélder Rosalino, o governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, respondeu hoje aos deputados na Assembleia da República. Recebemos por isso o coordenador do PS na Comissão de Orçamento e Finanças. Bem-vindo, Carlos Pereira. Mário Centeno deu hoje conta do número de consultores que existem no Banco de Portugal. Esta informação não devia estar disponível publicamente, a bem da transparência. É preciso chamar o governador sempre que se quiser saber algum detalhe sobre o Banco de Portugal. Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite. Eu começava por dizer que me parece que a audição do Governador do Banco de Portugal foi muito clarificadora sobre a polémica em torno de Hélder Rosalino. Aliás, Mário Centeno aproveitou, e do meu ponto de vista muito bem, para clarificar um conjunto de matérias que não estavam da opinião pública e, enfim, foram de alguma maneira alvo de alguma polémica, e Mário Centeno julgo que clarificou bastante bem aquilo que estava a passar. Começo por dizer que, no que diz respeito, por exemplo, um dos temas que foi muito referido, que foi a circunstância de a Comissão de Vencimentos não reunir, por exemplo, há muito tempo. Ora, eu de facto fiquei com a sensação, e isso parece-me algo que merece ser clarificado, fiquei com a sensação que o Sr. Ministro das Finanças convocou a Comissão de Vencimentos e aparentemente não sabe muito bem para quê, porque das duas uma. Ou o Sr. Ministro das Finanças convocou a Comissão de Vencimentos para discutir sobre o salário dos administradores que lá estão, porque é só para isso que serve a Comissão de Vencimentos, ou então não se percebe muito bem a razão pela qual a convocou. E, portanto, das duas uma, ou está a pensar aumentar o salário dos administradores, ou a reduzir o salário dos administradores. E, portanto, isto fica muito claro na audição que o Sr. Ministro das Finanças, o Sr. Governador do Banco de Portugal deu hoje, na audição que fez. Por outro lado, sobre os consultores, que também foram alvo de polémica, Mário Centeno também foi muito claro, ficou esclarecido que a função de consultor está prevista, naturalmente, no quadro do Banco de Portugal, é uma função que tem uma remuneração absolutamente transparente, disse também que os consultores eram indivíduos que tinham uma carreira de diretores, são os diretores do Banco de Portugal e que poderiam passar a ser consultores, e era por um período transitório, não era um ad eterno, era por um período transitório e era assim que estava, aliás, Hélder Rosalino. E, portanto, disse, aliás, que em 2013, por exemplo, haviam 13 consultores do Banco de Portugal, em 2022, quando assumi funções, havia 2 consultores. E, portanto, demonstrando que havia aqui... Mas não há aqui um risco de ser adaptado a cada pessoa e a cada remuneração, caso a caso, não devia haver um critério mais objetivo? Bom, o Mário Centeno, o que disse, pareceu-me fazer muito sentido, foi que esta função de consultor decorre da circunstância de quando um dos diretores do Banco de Portugal exerce funções fora do Banco de Portugal, funções públicas de alto relevo fora do Banco de Portugal, e quando retorna ao Banco de Portugal tem o seu lugar. Aliás, faz parte da própria lei, do próprio enquadramento do Banco de Portugal, dos funcionários do Banco de Portugal. E, portanto, esse indivíduo deve ser integrado nos quadros do Banco de Portugal e ter um salário adequado. Ora, o que acontece é que quando algumas dessas pessoas são integradas, as suas funções já foram preenchidas e, portanto, é preciso encontrar uma solução para esse indivíduo e, normalmente, a solução encontrada é de consultor, prestando um serviço, naturalmente, ao Banco de Portugal, e deu vários exemplos de várias pessoas que estavam, de alguma maneira, a prestar um serviço e que tinham uma remuneração de consultores na sequência da função que exerceram fora do Banco de Portugal. Parece-me ser uma explicação adequada, porque aqueles que exercem funções fora do Banco de Portugal, funções públicas fora do Banco de Portugal, de grande notoriedade, quando regressam ao seu lugar de função, de diretor, como tinham antes,
o que diz a lei, dos funcionários do Banco de Portugal é que elas devem ser integrados e devem, obviamente, ter um salário adequado. Portanto, essa parece-me uma explicação adequada. Volto a dizer, não é definitivo, é transitório e é para este tipo de personalidades que o Dr. Mário Centeno explicou durante a audição. Esta questão de existirem carreiras dentro da administração pública com remunerações superiores à do Presidente da República e do Primeiro-Ministro deve ser revista ou faz sentido em algumas funções? Bom, vamos lá ver. Esta é uma discussão que de vez em quando ocorre na própria Assembleia da República. Nós estamos a falar de um regulador, eu penso que todos aqueles que estão a ouvir lembram-se bem, de vez em quando há uma discussão sobre a dimensão dos salários do regulador. Estou-me a lembrar, por exemplo, que em 2017 houve uma revisão desses salários. Foi também claro, e foi claro na altura em todos os partidos, o PSD, o PS, etc., que havia alguns reguladores que, tendo em conta a função que desempenhavam, o tipo de matéria que regulavam, digamos assim, era fundamental manter determinado nível de salários, e o Banco de Portugal um deles, aliás, o Banco de Portugal está enquadrado naquilo que são as regras do Banco Central Europeu e, portanto, esses salários enquadram-se nessa perspectiva e, portanto, estamos a falar de facto de funções de regulação que, do meu ponto de vista, têm uma conotação diferente, um sentido diferente e faz, do meu ponto de vista, sentido terem este tipo de diferenciação. Carlos Pereira, o PS defendeu Mário Centeno nesta audição de hoje e de resto o próprio Carlos Pereira está a fazê-lo também nesta entrevista. Isso é porque Centeno ainda pode vir a ser um ativo político para o Partido Socialista? Não, eu acho que é da mais inteira justiça, Mário Centeno, sobretudo porque o que observamos, do meu ponto de vista, foi, por exemplo, um PSD, e sobretudo um PSD, com sentido muito ressabiamento, perdão a expressão, mas permita-me dizer assim, porque acho que foi mesmo assim, em relação ao ex-ministro das Finanças. Acho que o PSD ainda não ultrapassou a circunstância de Mário Centeno ter sido, de facto, um bom ministro das Finanças, ter contrariado aquilo que era a política do PSD quando esteve no governo, de que a Troika trouxe e que era preciso esta política de austeridade e que ela é que resolveria os problemas do país. Eu diria que Mário Centeno protagonizou uma ideia diferente de uma política económica e de uma política financeira, dizendo que, no fundo, não apenas dizendo, mas implementando uma política em que se acabou de alguma maneira com a austeridade e com isso foi possível ter crescimento económico e baixar o desemprego, que era algo que o PSD dizia que não, e eu acho que isso ainda não saiu da cabeça do PSD e isso levou a que, por exemplo, nesta audição tivesse sido muito visível um ataque muito grande a Mário Centeno e obviamente do nosso ponto de vista fez todo sentido fazer aquilo que me parece óbvio, que é dizer aquilo que também nos parece muito claro, que é a defesa de Mário Centeno em relação a este tema. Mas ficou desapontado por Centeno se ter afastado de uma corrida à presidência da República? Não, claro que não. Eu acho que Mário Centeno fez aquilo que achava que devia de fazer. Eu acho que nestas matérias estas coisas são decisões muito pessoais que obviamente têm que ser ponderadas pelo próprio, e julgo que foi isso que ele fez, e a decisão é uma decisão dele e, portanto, não tenho nada que ficar desapontado. Acho que era naturalmente uma pessoa, uma personalidade da área do Partido Socialista que poderia ter essa possibilidade de ser candidato, mas tomou uma opção e acho que essa deve ser respeitada e não há nenhum desapontamento. Do meu ponto de vista, isso não me parece fazer sentido. Era o nome que reunia melhores condições para ser candidato? O PS tem, como aliás se vê, vários nomes que reúnem boas condições. Aliás, ainda não há uma solução, não está definido e, portanto, isso significa que há de facto vários nomes e há aqui uma reflexão, que é uma reflexão que deve ser feita sobre aquele que, de alguma maneira, pode protagonizar melhor aquilo que é a defesa dos interesses do Partido Socialista e do país, sobretudo. Ainda quanto a Centeno, há notícias que entretanto o Governo estou para canto de que o atual Governador não vai ser reconduzido. Confirmando-se esse afastamento, acha que acontece apenas por razões políticas? Bom, na verdade, há essas notícias, apesar de tudo, o PSD e o Ministro das Finanças, julgo que vi uma declaração do Ministro das Finanças dizendo que não há nada ainda decidido, mas já há notícias que apontam que a decisão do Governo será de não reconduzir Mário Centeno num segundo mandato. Eu julgo que é um mau princípio, eu julgo que não é, de facto, compreensível. Mário Centeno fez um bom primeiro mandato, teve
digamos que do ponto de vista da análise daquilo que se passa no sistema financeiro, não há nada a apontar àquilo que foi o trabalho de Mário Centeno. Julgo que o que era natural era a sua recondução. Eu julgo que se isso acontecer é mais uma vez a consequência daquilo que dizia há bocadinho, de algum ressabiamento que o PSD tem sobre o Mário Centeno e eventualmente a sua não recondução traduz isso mesmo, e penso que seria uma má decisão, mas como disse há bocadinho e como referiu, não há ainda uma decisão, há notícias contraditórias sobre aquilo que quer fazer o Governo sobre esta matéria. Carlos Pereira, vamos olhar também agora um pouco para a situação na Madeira. Termina hoje o prazo para apresentar candidaturas à liderança do PS Madeira. O Carlos Pereira pediu eleições primárias antes das regionais, a Paulo Cafofo convocou diretas. Porquê é que não apareceu ninguém para desafiar o atual líder? Bom, eu tinha prometido a mim próprio, julgo que a Rádio Observador não sabe isso, mas eu prometi a mim próprio e prometi à televisão da Madeira, numa comunicação que fiz, que a televisão, ao povo da Madeira, digamos assim, através da RTP Madeira, que não falaria mais sobre o tema do PS Madeira, na sequência daquilo que foi a decisão que Paulo Cafofo tomou. Mas vou abrir uma pequena exceção só para explicar algo que me parece importante sobre essa matéria. Na verdade, eu pedi eleições. Estou a pedir eleições ao PS Madeira desde há 6 meses atrás, quando o PS perdeu as últimas eleições, numa altura em que tinha todas as razões para ganhar. O PSD estava no seu pior momento de sempre e, portanto, fazia todo sentido que surgisse uma alternativa robusta da parte do Partido Socialista. Na altura isso não aconteceu, ficamos muito aquém dessa solução, dessa possibilidade, e eu na altura de imediato disse que era preciso repensar aquilo que é o futuro do PS Madeira e encontrar uma solução. E nessa altura já pedi eleições. E, portanto, não foi um pedido de eleições agora, recente, como pareceu passar a notícia. A segunda questão tem a ver com o tipo de eleição. Na verdade, eu pedi umas eleições primárias porque achei, e continuo a achar, que o PS Madeira tinha que se abrir à sociedade, ser mais transversal, mobilizar a sociedade madeirense e, de alguma maneira, encontrar uma forma, ou uma fórmula, se preferirem, para que se constitua como uma alternativa de confiança aos madeirenses. E achei, e acho ainda, que esse era o melhor modelo. Também disse que, para fazer umas eleições, sejam primárias, sejam diretas, era preciso tempo. Não se faz umas eleições de um dia para o outro, é preciso tempo para que o projeto político seja construído e que acham soluções que os militantes e, eventualmente, simpatizantes possam, de alguma maneira, se envolver, debater e conhecer e perceber. Ora, o que o líder do Partido Socialista da Madeira fez foi, permita-me dizer assim, uma simulação de eleições, convocou-a, enfim, para 31 de janeiro, para 20 dias desde que disse que faria as eleições. São 20 dias, eu penso que todos compreendem, aqueles que me estão a ouvir, que é impossível construir uma solução eleitoral ainda por cima num partido em 20 dias, não é possível numa associação de estudantes, acho muito difícil ser possível num grupo de campistas, acho ainda bastante mais difícil fazê-lo num partido. E, portanto, é uma simulação de eleições, uma tentativa de sacudir a pressão que tinha sobre ele, no sentido de alguma maneira, se afirmar perante a opinião pública à custa de uma eleição que, do meu ponto de vista, é totalmente manipulada e viciada e, obviamente, não trará, infelizmente, ao Partido Socialista da Madeira uma solução adequada. Esta situação tira condições ao PS para lutar pela vitória nas próximas regionais? Do meu ponto de vista, o Partido Socialista está muito fragilizado desde as últimas eleições de há 6 meses desta parte. Ou seja, usando uma expressão que todos percebem, fazer exatamente tudo igual à espera de um resultado diferente é pura ficção, parece-me a mim que todos percebem. Ou seja, nós estamos a falar de uma situação, de umas eleições que ocorreram há 6 meses, em que o Partido Socialista foi incapaz de se apresentar como alternativa. E portanto, a circunstância de haver uma eleição interna em 15 dias, nestas circunstâncias em que apenas serve para, de alguma maneira, internamente reforçar aquilo que é a posição do atual Presidente do Partido Socialista, não me parece que vá resolver o que quer que seja relativamente à alternativa. Veremos, é verdade que a Madeira precisa de uma alternativa, a Madeira precisa de uma solução, os madeirenses anseiam por essa solução há muito tempo e essa solução parte, do meu ponto de vista, do Partido Socialista. Mas o Partido Socialista precisa dar à sociedade madeirense
e resolver-se com a sociedade madeirense um conjunto de matérias que ainda não o consegui fazer e, portanto, do meu ponto de vista, não o fez. Eu espero que o faça, tem 2 meses, como sabe, e faça às próximas eleições, tem 2 meses para construir esse caminho e, portanto, espero sinceramente que faça, porque os madeirenses precisam de uma alternativa e precisam de um Partido Socialista forte. Carlos Pereira, nós temos aqui um segmento final, uma pergunta final a que chamamos Defesa da Honra, vamos a ela. Cada palavra para que efeito? Para a defesa da honra, Sr. Presidente. O PS está dividido na questão das presidenciais, está, como aqui percebemos, também algo dividido na Madeira, e até a questão do Orçamento de Estado gerou opiniões diversas dentro do partido. Um PS assim consegue afirmar-se como alternativa a quem está no poder? Este PS não é um PS diferente de outro que já ganhou eleições várias vezes, que já constituiu governo várias vezes. É um PS que tem opinião própria, que é transversal, em que aqueles que têm opinião não se cuidam de afirmá-lo, mas também já demonstrou que na hora certa, na hora que é preciso, estão juntos, estão unidos e é possível, de alguma maneira, ter bons resultados. Naturalmente que nem tudo corre bem, naturalmente que não temos todos que estar sempre de acordo uns com os outros, mas eu acho que essa diferença de opiniões, quando bem gerida do ponto de vista daquilo que é a liderança do partido, traz sempre bons frutos. Esperemos que, nas circunstâncias que eu acabei de referir, seja no caso da Madeira, em que naturalmente aquilo que eu acabei de referir é uma dificuldade da liderança regional em juntar as diferentes opiniões para tornar-se mais forte, espero que no plano nacional, e eu acho que o Pedro Nuno Santos tem todas as condições para o fazer, tem demonstrado que sabe fazê-lo, é juntar todos aqueles que são do Partido Socialista, defendem a ideologia do Partido Socialista, defendem aquilo que são os princípios do Partido Socialista, não estão de acordo aqui e ali, mas no momento certo é capaz de os mobilizar e juntá-los para poder tornar o partido mais forte e maior, para poder naturalmente dar uma alternativa a Portugal. Obrigado a Carlos Pereira por se juntar a esta edição do Sofá do Parlamento. Eu sou Miguel Viterbo Dias, comigo esteve também o Luís Soares.